Olá, pessoal! Vamos seguindo na matéria? Pois é, seguindo na licitação, né? Na aula passada, a gente começou a trabalhar o procedimento licitatório já. Na verdade, não só começou, como eu concluí o procedimento licitatório da concorrência. Então, eu expliquei a vocês o que seria licitação, depois trabalhamos cada uma das modalidades licitatórias, né? E eu comecei a conversar sobre o procedimento licitatório da concorrência. Na verdade, eu queria só fazer uma ressalva em relação ao convite. Como eu te falei, o que vai interessar é diferenciar a concorrência de pregão, porque o leilão e o concurso seguem regulamento próprio. A tomada de preço e o convite têm o mesmo procedimento do pregão, muito similar, com uma pequena diferença. No caso do convite, ao invés de 5 dias úteis, os prazos para recurso são de 2 dias úteis. Então, efeito suspensivo, tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada vale para o convite. O que muda é que ao invés de 5 dias úteis, os prazos para recurso no convite são de 2 dias úteis. Procedimento mais célere, né? Então, se diminui o prazo para recurso. E você deve se lembrar que na aula passada eu tinha te falado, isso vale tanto para concorrência quanto para tomada, que se fosse todo mundo inabilitado ou desclassificado, a administração poderia abrir um prazo de 8 dias úteis para que eles se adequassem ao edital. Aqui podem ser 3. Então, no convite, se for todo mundo inabilitado ou desclassificado, a administração pode abrir um prazo de 3 dias úteis para que eles se adequem ao edital, tá? Então, no caso do convite, os prazos são um pouquinho menores, 2 dias úteis para recurso ao invés de 5, e se for todo mundo desclassificado ou inabilitado, ao invés de 8, podem ser 3 dias úteis para que eles se adequem ao edital, trazendo novos documentos, novas propostas e tudo mais, tá? Fora isso, o procedimento é muito similar ao da concorrência, lembrando que aqui no convite também não há publicação do edital, né? Nós vimos que a publicidade é feita por meio do envio da carta convite aos convidados e da posterior fixação no átrio da repartição, sem publicação propriamente dita. Beleza. O que muda mesmo é a concorrência, ou é o pregão, né? Em relação à concorrência, o que muda efetivamente é o procedimento do pregão. Aí, eu vou lembrar para vocês que a gente falou o seguinte, na concorrência, depois da fase interna, porque a fase interna é sempre muito parecida, são todas iguais, a gente passou para a publicação do edital. Publicado o edital, passou-se a habilitação dos licitantes. Daí, depois de habilitados os licitantes, classificaram-se as propostas, homologou, e no final, a adjudicação. Foi exatamente isso que a gente aprendeu no final da aula passada em relação à concorrência, né? No pregão. A primeira característica do procedimento licitatório do pregão é justamente a inversão nas fases desse procedimento licitatório. Então, no pregão, primeiro se publica o edital, como todos os procedimentos licitatórios aqui, mas aí, depois de publicado o edital, serão classificadas as propostas para depois habilitar, daí adjudica para no final homologar. Então, o pregão, ele é caracterizado por essa inversão nas fases do procedimento licitatório. Publica o edital, daí classificam-se as propostas para depois habilitar, depois adjudica e no final homologa. Então, o procedimento licitatório do pregão, ele é caracterizado por essa inversão nas fases do procedimento. A inversão nas fases do procedimento licitatório é uma das características que o pregão tem. Invertem-se as fases, classifica para depois habilitar, adjudica para depois homologar. Você vai dizer, ficou tudo torto. Na verdade, é muito mais célere, né? A fase de habilitação é a que mais demora, porque eu tenho que analisar muitos documentos, todo mundo rubrica um por um, e aí, eu habilito às vezes 30, 40 pessoas para depois escolher um só. Então é muito mais prático, ao invés de habilitar um monte de gente para depois escolher um, que eu primeiro escolha e depois eu habilite ele. Então o pregão, essa inversão do pregão, ela acaba dando mais celeridade ao procedimento licitatório. Não faz sentido que eu habilite 30 pessoas para depois escolher um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro escolher o vencedor e depois eu habilito ele.
Isso gera mais celeridade ao procedimento licitatório do pregão. Então ele é um procedimento mais célere. Ao invés de sair habilitando um monte de gente para escolher um no final, eu primeiro escolho e depois eu habilito aquele que eu tenha achado que é o melhor. Então, na verdade, essa inversão nas fases do procedimento licitatório já dá uma acelerada no procedimento. É um procedimento mais célere, né? Uma das características do pregão é justamente essa celeridade, essa desburocratização do procedimento licitatório. Mas não é só isso. O pregão, ele se caracteriza pela busca do menor preço, a qualquer custo. Então, além de se buscar um procedimento mais célere, se busca alcançar o preço mais baixo de todos. Por isso, nessa fase do pregão, na fase de classificação, aplica-se o que a gente chama de princípio da oralidade. As propostas são entregues em envelopes lacrados e a administração abre esses envelopes, não para contratar. Ela abre os envelopes para selecionar as propostas e passá-las para uma fase de lances verbais. Então, a ideia é que a administração seleciona os envelopes de proposta e passa esses envelopes para uma fase de lances verbais. O raciocínio é esse. Eu vou receber envelopes lacrados, a administração seleciona, né, com base no preço, a gente sabe que é sempre o menor preço, e as melhores propostas serão passadas para uma fase seguinte, ainda na classificação, que é a fase de lances verbais, quando todos eles poderão diminuir verbalmente o preço apresentado para ver quem vence a licitação. Seguinte, de acordo com a lei, passam para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. Não tem limite máximo, tá? Todo mundo que esteja dentro de 10% da melhor proposta tem direito a passar para os lances verbais. Então, passam para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. A ideia é essa. A melhor proposta, que é sempre o menor preço, a gente já falou sobre isso, e todas as outras propostas que estejam em até 10% da melhor proposta passam para os lances verbais. Então, a melhor proposta, o menor preço, e todos que estejam dentro de 10%. Mas a lei diz que devem passar para os lances verbais, no mínimo, 3 propostas. Isso, eu lhe falei que não tem máximo, mas tem o mínimo de 3. Então, se eu não tiver 3 dentro dos 10%, eu tenho que buscar fora para completar o mínimo de 3, tá? A ideia é que pelo menos 3 devem estar nos lances verbais. Então, se eu não tiver 3 dentro dos 10%, eu vou pegar as menores propostas, mesmo acima de 10%, para completar o mínimo de 3. Esse é o momento em que eles verbalmente apresentarão as propostas mais baixas que puderem, né? Então, vão diminuindo daquela proposta apresentada até se chegar no limite mínimo e encontrar quem é o vencedor. Esse é um problema grande no pregão, né? As pessoas, na ânsia de vencer, diminuem a proposta mais do que o que conseguem. Depois não conseguem pagar os empregados, é uma miséria. Mas, enfim, nesse momento, nesses lances verbais, vai ser detectado o vencedor da licitação. Depois de selecionada a proposta, né, nos lances verbais, então, esse vencedor vai ser habilitado. Se ele não tiver habilitado, chama-se o segundo colocado. Não tem como chamar o segundo colocado na proposta do primeiro. Se o segundo conseguisse apresentar a proposta do primeiro, ele teria apresentado. Então, a lei diz que chama-se o segundo colocado para negociação do preço. Tá? Então, caso o vencedor não esteja habilitado, a administração pública, então, convoca o segundo colocado para fins de habilitação. E aí, ele vai ser chamado para negociação de preço e posterior habilitação. Daí, depois que habilita o vencedor, que é mais prático, né? Eu só habilito aquele que já ganhou, eu não preciso fazer habilitação de um monte de gente. Daí o próprio pregoeiro adjudica, a adjudicação é feita pelo pregoeiro, aqui não tem comissão, né? Lembre que é o pregoeiro. Então o próprio pregoeiro já adjudica e depois disso, aí o procedimento já adjudicado e concluído, ele encaminha para a homologação pela autoridade máxima do órgão, ok? Só tem um detalhe. Um último detalhe.
no pregão não há recurso entre as fases. Nas outras modalidades licitatórias a gente foi vendo isso, né? Habilitou, recurso. Classificou, recurso. No pregão não. O pregão, ele é caracterizado justamente por essa ideia de que ele não pode parar. E por isso, como ele não pode parar, não há recurso entre as fases do procedimento licitatório do pregão. Não há. Entre as fases do procedimento, não há a interposição de recurso. O pregão não pode parar e, por isso, não há recurso entre as fases do procedimento licitatório. O raciocínio é que, nesse caso do pregão, o pregoeiro, antes de adjudicar, abre um prazo para recurso. Então, nós temos uma fase recursal única. Ele terminou tudo, vai adjudicar e diz, alguém recorre? Então, ele tem que abrir um prazo para recurso antes da adjudicação. Sabe qual é o prazo para recurso? Imediato. Isso. A ideia é de que o prazo para recurso é imediato. Ele vai perguntar, alguém recorre? Você vai dizer, eu. Se não, perdeu o prazo. Então, você precisa recorrer imediatamente. O prazo para recurso, no caso do pregão, é imediato. Você vai recorrer imediatamente. Se ele recorre imediatamente, aí, depois de recorrer, ele vai ter um prazo de 3 dias para elaborar e entregar as razões do recurso. Então, ninguém vai ficar parado esperando ver se ele recorre durante 3 dias, porque ninguém pode perder esse tempo se não houver recurso. Agora, se ele recorreu, aí, depois que ele recorreu, agora sim, abre-se um prazo de 3 dias para que ele apresente as razões do recurso. Então, ele recorre e depois que ele recorre, aí ele terá 3 dias para que ele possa apresentar e entregar as razões desse recurso. Bacana? Ótimo. Daí, terminada a adjudicação, homologa o procedimento licitatório com o vencedor. Beleza? Maravilha. Então, o pregão, ele inclusive pode ser feito na via eletrônica, como eu te falei. No âmbito federal, a gente tem um decreto 5450, ninguém vai te perguntar ele na sua prova, mas esse decreto 5450 regulamenta o pregão eletrônico. É a mesma coisa do pregão presencial. A diferença é que ao invés de estar todo mundo presente, está todo mundo ligado numa rede, numa plataforma do Comprasnet, tá? Perfeito. Antes da gente partir para analisar os contratos, que é o que a gente vai fazer no próximo bloco, eu quero conversar com vocês o que é mais importante na matéria de licitação. Tudo que eu falei é lindo, mas o que mais cai nas provas de vocês quando se trata de licitação são justamente as hipóteses de não licitação. Existem situações em que a administração pode contratar sem licitar. São as hipóteses de dispensa e as hipóteses de inexigibilidade de licitação. Então, dispensa e inexigibilidade são as duas hipóteses de contratação direta. São situações em que a administração contrata sem licitar. São exceções, né? A gente já viu que a regra é a contratação mediante procedimento licitatório. Vimos várias finalidades da licitação. A licitação é a regra. A princípio, a administração deve contratar depois de licitar. Mas a lei prevê duas hipóteses de contratação direta. E o mais importante é você entender que dispensa e inexigibilidade não são a mesma coisa. Na prova objetiva, eles tentam confundir vocês. Dispensa é uma coisa, inexigibilidade é outra totalmente diferente. Vou começar pelo mais fácil. O artigo 25 da Lei 8666 regulamenta que é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. A ideia é essa. É inexigível a licitação sempre que for inviável competir. Se a competição for inviável, a licitação é inexigível. A inexigibilidade, ela decorre da inviabilidade de competição. Então, se a competição for inviável, a licitação é inexigível. A ideia é de que será inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Muito simples. Não tem como se exigir licitação se não for possível fazer competição. Se a competição é inviável, então a licitação será inexigível. Eu não tenho como exigir do sujeito que ele faça a licitação se a competição é inviável, né?
Eu quero adquirir um bem que só tem um fornecedor. Ou eu contrato com o infeliz, ou eu não contrato com ninguém. Nesse caso, a competição ela é inviável. Eu não tenho como fazer competição. Ou eu contrato com aquele sujeito, ou eu simplesmente não contrato. A inviabilidade, ela decorre, ela gera a inexigibilidade de licitação, né? A lei ainda diz assim, ó, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição, em especial. E aí traz 3 incisos. 1, 2 e 3. Esse rol aqui é um rol meramente exemplificativo, porque eu estou lhe dizendo que para que haja inexigibilidade, eu não preciso estar em uma das hipóteses do artigo 25. Não, eu preciso comprovar que a competição é inviável. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 25, ele traz para a gente 3 hipóteses em que ele considera a inexigibilidade de licitação, em que ele considera que a competição é inviável. Mas, para que haja inexigibilidade de licitação, basta comprovar a inviabilidade. Se eu mostro que a competição é inviável, a licitação automaticamente é inexigível. Então, essa inexigibilidade, ela se baseia na inviabilidade de competição. A lei fala, inciso 1, bem singular ou fornecedor exclusivo. Então, eu quero adquirir um bem que só tem um fornecedor, ou então, eu quero adquirir um bem que é único. Aqui em Salvador, eles queriam a pena que Pero Vaz de Caminha usou para escrever a carta para o Museu do Descobrimento. Beleza. Ou você contrata com o sujeito que tem a pena, ou não contrata com ninguém. A competição, nesse caso, é impossível. Não tem como competir, eu tenho que contratar aquele bem singular. Em outros casos, o bem não é singular, mas o fornecedor é único. Então, em casos de fornecedores exclusivos também, eu só tenho como contratar com aquele fornecedor. Também, pessoal, haverá inexigibilidade de licitação quando se tratar de serviço técnico especializado de natureza singular e artistas consagrados pela mídia. São hipóteses em que a lei presume a inviabilidade. Aqui em Salvador estavam fazendo carnaval sem corda. Aí o estado da Bahia, o município de Salvador, estavam contratando artistas para sair no trio elétrico cantando sem cobrar das pessoas, sem corda. Ou seja, o cachê era pago pelo estado. Inexigibilidade. Eu tenho como comparar a Ivete Sangalo com a Cláudia Leite? Não tem, né? Mas não tem por quê? Porque o critério seria subjetivo. É impossível você estabelecer um critério objetivo de comparação nesse setor artístico, né? Então, diante da inviabilidade, inexigibilidade de licitação. Tome cuidado com um detalhe. A lei diz expressamente que é vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e para serviços de publicidade. Então, o rol é meramente exemplificativo, então não abrange todas as hipóteses de inexigibilidade, trata-se de um rol meramente exemplificativo, então a gente pode sim fazer uma analogia, baseando essa analogia na inviabilidade de competição. Se eu mostro que a competição é inviável, a licitação é inexigível, mas a lei diz que é vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e para serviços de publicidade. Então, em se tratando de serviços de divulgação e de publicidade, é vedada a inexigibilidade de licitação. Não se pode declarar a inexigibilidade quando se tratar de serviço de divulgação ou quando se tratar de serviço de publicidade. Beleza? Ótimo. Além da inexigibilidade de licitação, nós temos a hipótese de dispensa. O que acontece? A dispensa, ela é mais problemática na primeira fase. Decoreba mesmo, né? É porque na segunda fase não tem problema. Na segunda fase você está com o código na mão. Inclusive eu já te falei, confie em mim que a segunda fase não vai gerar nenhuma dificuldade em relação ao tema de licitação, contratos. Na verdade, a matéria não é uma matéria grande, o conteúdo é tranquilo, a prova tem sido boa. Você não vai ter muita dificuldade na segunda fase. Mas, na primeira fase, quando eu trato de dispensa, o rol é decoreba de lei. E aí não tem jeito a dar. Ele coloca na prova dizendo que é dispensa quando não é. É decoreba do texto de lei. Basicamente, as hipóteses de dispensa são situações em que a competição é viável. Não há inexigibilidade. É possível competir, mas a lei dispensa. Então, é possível fazer competição, mas a lei diz, quer saber de uma coisa? Não precisa não. O artigo 17
e o artigo 24 estabelecem um rol taxativo de dispensa de licitação. Então, é um rol taxativo, é um rol exaustivo. Não há dispensa de licitação se não tiver taxativamente previstos as hipóteses no artigo 17 e 24. Então, esse artigo 17 e esse artigo 24 estabelecem um rol taxativo de dispensa de licitação. Não há aqui uma analogia a ser feita. São situações em que é viável a competição, mas a lei dispensa. Então, ou está em uma das hipóteses do artigo 17 ou 24, ou não está. Não tem lógica aqui, né? Normalmente o que mais cai em prova é o artigo 24. Ele tem mais de 30 incisos. Só para você entender, né, o que você vai se deparar aí. Por isso que na primeira fase tem que decorar. Decorar não, porque decorar é assim, ó. Guerra e grave perturbação da ordem. Guerra e grave perturbação da ordem. Eu não preciso que você decore, porque eu não preciso que você saia declamando que nem um poema. Mas eu preciso que você, antes da prova, dê umas 3 lidas nesse artigo 24. Como quem lê aí uma revista, mas 3 vezes. Porque aí, na hora da prova objetiva, quando aparecer, você consegue identificar aí, né? Por isso que é importante que você tenha dado uma lida no artigo 24, principalmente, que é o que mais cai. Eu vou trazer para vocês 4 hipóteses, só para vocês terem exemplos de dispensa e já raciocinarem comigo que nada tem a ver com a inviabilidade de competição. Por exemplo, a primeira hipótese, a mais cobrada na prova de vocês, é o valor. Nós temos uma dispensa em razão do valor da contratação. São contratos de até 10% do valor do convite. Então, em se tratando de uma contratação de até 10% do valor do convite, a lei dispensa a licitação. É possível competir? Claro, não tem problema nenhum. Eu quero fazer uma obra de 10 mil reais, pode competir? Pode, mas não precisa. A lei diz, eu dispenso. Então, contratações de até 10% do valor do convite não dependem de licitação. A ideia é que a lei estabelece que para esses contratos, só lembrando 10%, obras até 33 mil reais e aquisição de bens e serviços até 17.600 reais, então, obras até 33 mil e bens e serviços até 17.600 não precisam licitar. São situações em que a lei dispensa o procedimento licitatório. Contratos de até 10% do valor do convite, tá? Tem exceção. Anote aí. A lei diz que as agências executivas, lembra dela, não é agência reguladora, consórcios públicos, a lei ainda fala empresa pública e sociedade de economia mista, mas a gente não vai aplicar mais, vou explicar por quê. Mas, a princípio, a lei diz agência executiva, consórcio público, que a gente vai aprender depois, empresa pública e sociedade de economia mista, tem dispensa de licitação de até 20% do convite, ou seja, até 66 mil reais, no caso de obras, até 25.200 no caso de bens, tá? Então, até 66, até 25.200 é uma dispensa de licitação em dobro. 25 não, desculpe. 35.200, né? Então, uma dispensa de licitação em dobro, até 20% do valor do convite. Só que tem exceção. Outra exceção. A Lei 13.303 fala que no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm dispensa de obras até 100 mil, esqueça o convite, valor fixo, e de bens e serviços até 50 mil. Então, em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista, a dispensa de licitação para elas será até 100 mil, no caso de obras, até 50 mil, no caso de bens. O que me importa é que você cheque que, nesse caso, eu tenho uma dispensa em situação em que seria viável a competição. A lei dispensa, embora seja possível, seja viável a competição desse procedimento licitatório. Tranquilo? Além da dispensa em razão do valor, a lei fala dispensa no caso de guerra e grave perturbação da ordem. Então, situações de guerra, de grave perturbação da ordem, justifica contratação direta. É uma situação na qual haverá dispensa de licitação, haverá uma justificativa para contratação direta.
Também haverá dispensa de licitação nos casos de contratações emergenciais, situações de urgência. Em se tratando de uma situação de urgência, haverá uma dispensa de licitação. Então, essa dispensa, ela decorre também de contratações emergenciais. A ideia é de que essa contratação, ela pode se dar com dispensa de licitação, desde que, primeiro, sejam aqueles contratos diretamente vinculados à situação de urgência. Então, para que haja dispensa, tem que ser um contrato diretamente vinculado à situação de urgência. E mesmo assim, desde que esse contrato não ultrapasse 180 dias improrrogáveis. Então, esse contrato emergencial, ele primeiro tem que ser um contrato diretamente vinculado à situação de urgência, não é qualquer contrato. Nessas situações de urgência, os contratos que atendam à necessidade emergencial podem ser contratados diretamente. E mesmo assim, desde que esse contrato não ultrapasse 180 dias improrrogáveis. Nesse caso, não será possível a prorrogação, tá? Beleza. Quarta hipótese, é a mais famosa para fins de prova de OAB, eu quero que você tome cuidado com ela. É o artigo 24, inciso 5º da Lei 8666. O artigo 24, inciso 5, diz o seguinte, não precisa copiar, né, que ele não vai sair de lá. Ele diz assim, é dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Repito, é dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Isso é o que nós chamamos de licitação deserta. Então, nesses casos de licitação deserta, a licitação deserta é simples. A administração publicou o edital, não apareceu ninguém. Se não apareceu ninguém para licitar, ela justifica que uma nova licitação vai causar prejuízo e ela pode contratar diretamente. Isso é licitação deserta, tá? Cuidado para não confundir licitação deserta com licitação fracassada. Exatamente. A licitação deserta, a gente acabou de aprender, é aquela licitação na qual não aparece nenhum interessado. A licitação fracassada não. Na licitação fracassada, os licitantes aparecem, mas eles são todos inabilitados ou todos desclassificados. Então, na licitação deserta, os licitantes não apareceram. A princípio, a administração justifica o prejuízo e contrata diretamente. Na licitação fracassada, a princípio, deve-se fazer uma nova licitação. Tem uma exceção, depois você lê, o artigo 24, inciso 7º, fala de licitação fracassada com valores muito altos, a administração pode contratar no preço de mercado diretamente. Mas, a princípio, a licitação fracassada não é dispensa. A licitação deserta, sim, tá? Teria uma quinta hipótese de dispensa até famosa, que eu já falei com vocês na aula de organização administrativa, que é a dispensa das OS, né? O artigo 24, inciso 24, dispensa a licitação para os contratos firmados pelas OS. As organizações sociais contratam sem licitar. É uma hipótese também de dispensa. E assim por diante. Contratação de material das Forças Armadas, contratação de entidades filantrópicas, entidades que visam a ressocialização do preso. Enfim, a ideia é de que existem várias hipóteses de dispensa e cada hipótese tem a sua lógica. Não há uma lógica só para abarcar as hipóteses de dispensa, tá? Seja dispensa ou inexigibilidade. A contratação direta, ela depende de uma justificativa da autoridade do órgão e uma ratificação pela autoridade máxima, tá? O que eu estou lhe dizendo é que, na verdade, ela não é bem uma contratação direta. Abre-se um processo administrativo de dispensa ou um processo administrativo de inexigibilidade. A administração tem que justificar a razão pela qual ela está contratando sem licitar, ela tem que justificar o preço, justificar a escolha. Então, existem vários critérios que ela tem que justificar. O artigo 26 exige essa justificativa e ratificação para a contratação direta, tá? Não é uma contratação direta
propriamente dita, porque há um procedimento de dispensa ou de inexigibilidade, ok? Volto para falar de contratos em um minutinho, sai daí não.